Bom dia, mestrandos e mestrandas das turmas 9, 10 e 12. É um grande prazer estar com vocês agora com a disciplina Cenários e Modalidade em EAD. Vamos fazer assim uma contextualização histórica da educação à distância a nível mundial e a nível nacional. A necessidade da educação à distância foi justamente para trabalhar com o processo ensino-aprendizagem em relação aos momentos de pandemia e de epidemias que apareceram no cenário mundial e no cenário nacional, né? Ela veio num formato por correspondência, onde a pessoa escrevia e enviava por correio, né? As suas aulas, né? As suas palestras, elas eram feitas por correspondência. Ao decorrer do tempo, apareceram as ferramentas de multimídias, né? Passaram-se a ministrar aulas através da TV, do rádio, tá bom? Em nível mundial, as universidades do Reino Unido, elas utilizaram muito a educação à distância para viabilizar um processo de ensino-aprendizagem flexível, tá bom? Isso se estendeu até os Estados Unidos, principalmente na epidemia da poliomielite, em 1937. As aulas nesse tempo foram dadas por rádio, né? Os professores gravavam, levavam até as redes de rádio e aí era exibida, né? Era mostrada para que os alunos, né, nas emissoras de rádio, né, norte-americanas, para que os alunos tivessem acesso às aulas no dia a dia, né, gente? Mas ela só veio para, de repente, cobrir ou suprir uma necessidade a nível de pandemia de saúde pública? Não, gente, ela veio para mostrar que essa ferramenta ela também pode ser utilizada principalmente para os trabalhadores, né? Nós temos assim um grande exemplo no Brasil do Telecurso 2000. O Telecurso 2000, ele era passado na Rede Globo de madrugada, começava o quê? Umas 4 horas da manhã, para que o aluno, educando o trabalhador, tivesse acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, que antes era chamado de segundo grau, né? E depois ele pegava uma certificação para que ele pudesse levar para as empresas, né, e mostrar que ele realmente tinha um ensino fundamental e tinha um ensino médio, que antigamente era chamado de segundo grau, como eu disse anteriormente. Essa questão dos trabalhadores ficou muito em evidência aqui no nosso estado quando foi inaugurado o Distrito Industrial. A maioria dos trabalhadores que exerceram suas funções no Distrito Industrial, eles não tinham certificação. A maioria tinha fundamental incompleto, segundo grau incompleto, e o Telecurso 2000, através da Rede Globo, né, em parceria com o Sistema S de Ensino, o SESI, veio justamente para suprir essa necessidade de certificação desses trabalhadores. Tá bom, gente? Então, no Brasil, ela apareceu primeiramente para isso. E como era desenvolvido o Telecurso 2000? Através das teleaulas, onde as aulas, os conteúdos programáticos eram mostrados, né, e exibidos pelos tutores, tá bom? Na sala de aula, quando ele passou a ser exibido na sala de aula, que foi na época do Tempo de Acelerar, um projeto muito importante na década de 2000 aqui em Manaus, houve a presença do professor que ele tinha um papel de mediador da aprendizagem, de mediador do tirar dúvidas em relação às atividades que eram passadas pelo tutor através das teleaulas. No Telecurso 2000, que foi o primeiro formato, né, das teleaulas no Brasil, ele só tinha a presença do tutor. O aluno, ele era o seu próprio mediador, né, o trabalhador em si. Ele era o seu próprio mediador. Ele tinha um horário de assistir às aulas, que eram exibidas às 4 horas da manhã, ou seja, antes de ele entrar no mercado de trabalho, né? Ao longo do dia, ele teria que fazer as suas atividades, que ele também escolhia esse horário, porque era flexível, né? Ele assistia às aulas de manhã cedinho, então ele tinha essa flexibilidade para realizar essas atividades ao longo do dia ou à noite,
depois que ele chegasse do seu trabalho. Tá bom, gente? Então, as teleaulas, a educação à distância, ela é importantíssima, né? Tanto ela foi importante a nível mundial, porque supriu uma necessidade de trabalhadores, né? Supriu uma necessidade de épocas de pandemia, de epidemia. Aqui no Brasil ela também teve essa importância de suprir as necessidades dos trabalhadores e de suprir as necessidades em meio à pandemia que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo, gente, um momento muito sério das nossas vidas, né? Um momento assim de você realmente estar preocupado com você, com a sua família, com os seus amigos, com todas as pessoas, né? E você não pode de maneira nenhuma estar presente em lugar nenhum. Você tem que ficar na sua casa. Então a educação à distância, ela é importantíssima por conta disso, né? O nosso maior exemplo aqui agora, desde o ano passado, o ensino remoto, depois veio o ensino híbrido, e agora nós vamos começar no dia 18 de fevereiro a ministrar aulas para os nossos alunos a partir do ensino remoto, a partir da educação à distância, né? Então, assim, se você pensou ou pensa que ela é de repente, a educação à distância, ela é de agora, ela não é de agora. Ela surgiu na década de 70, realmente para suprir essa necessidade dos trabalhadores, dos momentos de pandemia, né? Nós temos assim um exemplo em Chicago em 1937, como eu já falei para vocês, nós tivemos a epidemia da poliomielite, né? Aqui no Brasil nós tivemos em 1918 a pandemia da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Como era o ensino? Também por correspondência. As aulas foram suspensas e o ensino passou a ser por correspondência. Na epidemia da meningite no Brasil, também o ensino era à distância, porque não tinha como você estar presente com o seu aluno numa sala de aula. Tá bom, gente? Então, assim, ó, a educação à distância, ela não é tão antiga como de repente nós pensávamos que poderia ser. Ela é muito presente, sempre foi muito presente em nossas vidas. Logicamente, ela ganhou relevância e importância no Brasil e no mundo a partir da pandemia da Covid-19. Tá bom, meus amores? No outro vídeo nós vamos saber um pouco das metodologias em relação à educação à distância. Tá? Nós vamos ter alguns exemplos da educação à distância, de como é realizado esse processo ensino-aprendizagem nesse modelo, né, com o auxílio das ferramentas digitais, tá bom? Da TV, do computador, do Chromebook, do smartphone, né? Que são os recursos, né? E nós utilizamos as ferramentas WhatsApp, Google Class, Facebook, Instagram. E aí nós vamos conhecer um pouquinho, né, da metodologia, o que são aulas síncronas, o que são aulas assíncronas, que é essa que nós estamos colocando aqui em evidência para vocês, tá bom? Então, esse foi o pequeno histórico, um panorama da EAD a nível mundial e a nível nacional que eu expus aqui para vocês, tá bom? Até o próximo módulo, daqui a pouquinho.